Boa noite, pessoal. Vamos agora começar. Olha, eu fiz um prólogo porque eu vou falar sobre o Palácio do Itamaraty e antes eu queria mostrar rapidamente algumas obras do Niemeyer, caso alguém não conheça o que o Niemeyer faz. Eu acho interessante. Então, não vou falar um por um o que são esses monumentos, porque eu fui pegando aleatório, só para fazer um aparato geral do que é a arquitetura do Niemeyer. O Niemeyer é o Yves Saint Laurent, né? O Christian Dior da alta costura. Ele é o alto nível na arquitetura. E isso há muitos anos, desde, por exemplo, ele fez o prédio das Nações Unidas em 1938 para 40. Então, vocês imaginam que ele só foi participar da construção de Brasília em 1960. Ele já era muito famoso no mundo inteiro. Ele bebeu da fonte do Le Corbusier, que é um outro arquiteto, e ele faz parte do movimento modernista e que também se utilizou de uma outra coisa que se chama brutalismo, que é ele começou a expor o concreto puro, sem arremates, o concreto visível. Isso era uma das características que, inclusive, tem no Palácio Itamaraty. Então, vamos lá, vou mostrar algumas fotos de alguns monumentos do Niemeyer, que é provavelmente o nosso arquiteto mais conhecido no mundo inteiro. Olha aqui. Esse é o Niemeyer, ele morreu bem velhinho, com 104 anos, trabalhando. O gabinete de arquitetura dele ainda estava funcionando, ele tinha muitos projetos ativos, ele fazia só os riscos, dizia como é e entregava para os engenheiros se virar. Mas ele trabalhou até o fim da vida dele. Acho que ele morreu, se não me engano, com 104 anos. Bom, Brasília. Você vê como ele consegue suspender as coisas, uma coisa meio surreal. Eu vou mostrando as fotos. O Yuri Gagarin uma vez veio em Brasília e ele falou: Eu fui e pisei na Lua, mas quando eu cheguei em Brasília eu me senti num outro planeta. Isso é uma frase do Yuri Gagarin. Alguns outros monumentos que ele fez mundo afora, Rio de Janeiro. Esse é o Rio de Janeiro. Olha aí o que é um interior de um prédio dele. Ele é muito elegante. As linhas sóbrias. Esse é o prédio da Procuradoria-Geral da República, aqui em Brasília. Esse é o prédio do Superior Tribunal Eleitoral. Alguém tentou fechar essa coisa linda, mas não conseguiu, graças a Deus. Não vou dizer quem foi. Esse aqui também um outro palácio, Niemeyer novamente. Aqui é o prédio da ONU, Organizações das Nações Unidas, que inclusive tem um enorme mosaico do Portinari na entrada, representando a guerra, e um outro enorme mosaico do Portinari, representando a paz na saída, o que simboliza que você entra com a guerra, mas sai com a paz desse prédio. Então imagina o cara propor isso nos anos 30, início dos 40. Ele é um orgulho para o Brasil, olha. Esse é o prédio enfim, dos escritórios. E o hemiciclo, que é uma coisa maravilhosa. Vamos confessar que é muito bonito, né? É Niemeyer, gente. Nosso Niemeyer. Agora começa, então, depois desse prólogo, o Palácio do Itamaraty. Eu fiz questão de mostrar o Niemeyer, porque é uma obra-prima do Niemeyer. E o Palácio Itamaraty, apesar de Brasília ter sido construído em 1960, ele foi inaugurado somente em 1970. Então, quando Brasília inaugurou, o Palácio do Itamaraty ainda não existia. E vou mostrar aqui.
Essa é a visão externa do Palácio do Itamaraty, que ia ser chamado de Palácio dos Arcos, mas finalmente continuou com o nome do Palácio Itamaraty, porque ele foi a transferência do Ministério das Relações Exteriores, que veio do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro se chamava Palácio do Itamaraty, porque era a casa do Visconde de Itamaraty, Conde de Itamaraty, que construiu uma casa rosa. Itamaraty significa pedra rosada. E aí não conseguiram mudar o nome, ficou Palácio Itamaraty mesmo assim, aqui em Brasília. Uma tradição. Então vamos aqui no exterior do Planalto. A partir daqui todas as fotos são minhas. Eu mesmo tirei. Então, meu lado cinema e o fato de eu estar trabalhando lá. Aí eu gostaria, eu quis eu mesmo fazer as fotos. Então aqui é o lado de fora. Domingo passado, eu fui lá no domingo só para fazer isso. Aqui a gente vê a posição dele, né, em relação ao Congresso Nacional. Ele fica ali no lado direito. Aqui a entrada da frente. O palácio ele é um quadrado e com todos esses arcos em volta, 6 metros de distância de cada arco, 15 arcos em cada lado. E esses arcos são em concreto aparente, o que é uma característica do brutalismo. Tem muito aí nesse prédio. Aqui é a entrada principal, onde, enfim, quando eles recebem um presidente, uma rainha, alguém de altíssimo escalão, é recebido nessa entrada aqui e o presidente lá dentro para receber, ou então o substituto Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, embaixador, ministro. Esse é o Meteoro, uma obra do Bruno Giorgio. Ele pesa 40 toneladas, foi esculpido na Itália, de mármore, com mármore Carrara, e ele são 5 peças que representam 5 continentes de uma forma harmoniosa entre eles. Ele é o símbolo do Itamaraty. Então, ele representa esses 5 continentes que se relacionam de forma harmoniosa, que é o símbolo da diplomacia que o Bruno Giorgio criou. Aqui uma outra imagem, a gente pode perceber que o Burle Marx foi um grande paisagista, foi o que apresentou para o Brasil o paisagismo modernista, e o Burle Marx foi um grande parceiro do Niemeyer, porque o Niemeyer tinha pavor de cerca, tinha pavor, horror de qualquer coisa que impede uma pessoa de passar de um lugar para outro, que você construa um muro, uma cerca. Ele não gostava disso. Então ele, quem vem em Brasília consegue ver, ele criou uma solução medieval. Ou seja, entre um lugar e outro existe a água. Se um carro tentar entrar no Itamaraty, sinto muito, ele vai cair nessa água aí, não vai conseguir. Se alguma pessoa quiser entrar lá dentro, não vai conseguir, não vai conseguir nadar isso tudo até chegar lá. Então, é uma forma de proteção muito eficaz. E assim ele não tem a barreira visual que ele sempre achou horrorosa. E então vocês vão ver em vários monumentos do Niemeyer que ele põe um espelho d'água para evitar de pôr o muro. Aqui mais uma vez de um outro ponto de vista. E o Burle Marx ele desenhava muito esses espelhos d'água e colocava os jardins aquáticos, que foi o caso aqui do Itamaraty. Ele assinou, Burle Marx assinou. Então vocês veem aqui que a água ela chega até o prédio. É muito bonito, é muito impressionante o que ele fez, né? Aqui uma outra visão também da entrada. Vocês veem aqui essa rampa, essa pista. Essa pista é exclusiva da secretária-geral, embaixadora, que substitui o Mauro Vieira, e é uma entrada exclusiva. Ela entra com o carro dela lá dentro e vai direto para o segundo andar e o carro estaciona na frente do gabinete dela, uma coisa incrível. O Niemeyer, ele é meio Star Wars, entendeu? Ele tem muitos túneis que conectam os anexos, tem essas entradas assim super espacial, né? E como vocês veem, não tem parapeito, enfim, poucas pessoas caíram, viu, nesses lugares. Então,
As mães têm que ficar com as crianças bem perto, né? Porque os prédios do Niemeyer têm essa característica. Você vê aí o cara em pé, não tem barreiras, porque seria horroroso, né? Então, essa aí, por exemplo, é a entrada só para a secretária-geral do carro dela, que vai direto para o segundo andar, e o carro fica lá estacionado no mármore, na frente do gabinete dela. E sai, tem um túnel que sai lá do outro lado. Bom, agora vamos entrar no palácio. Por quê? Nós costumamos ver o Niemeyer do lado de fora, só que assim, o nível de elegância que ele tem do lado de dentro também é louvável. É uma coisa que enfim, essa exposição serve também para mostrar o lado de dentro, né? E o lado elegante do Niemeyer, como ele conseguia fazer por dentro das obras. Então, esse é o outro lado daquela porta de vidro, né? Então, a gente entra nessa sala principal e vocês viram lá na frente, agora pelo lado de dentro. Só que agora eu vou mostrar o que é essa sala, gente. Espera aí. Olha isso. Essa é uma das maiores salas sem coluna da América do Sul. Existem outras sem colunas, mas são coisas assim, tipo, você constrói um estádio, não tem coluna, mas tem uma estrutura em cima de metal que, sinceramente, não tem nada a ver com beleza, né? O centro, sei lá, Ulisses Guimarães, tem um vão enorme, mas é horroroso. Aqui é outra coisa. Aqui é realmente um. A pessoa entra nessa sala e ela fica impressionada pela leveza, pela imensidão e pela beleza. Porque o Niemeyer, ele propôs aqui um como como se você entrasse dentro de uma obra de arte e pudesse entrar nela, andar nela, né? Vou mostrar aqui outra foto. Quando a pessoa entra depois do tapete vermelho, é isso que ela vê. Ou seja, não tem limite do olhar. Inclusive, lá no fundo, ele não colocou uma parede. Ele, mais uma vez, pediu para o Roberto Burle Marx fazer um jardim, de forma que o olhar ele vá para o infinito. Inclusive, lá no final não tem parede. Ele coloca um outro espelho de água. Você vê os arcos e fica aberto lá para o estacionamento, por exemplo, do lado do fundo. Então, o olhar, ele realmente avança nesse vão de 2.100 metros quadrados. É muito. Assim, a foto ela não dá a dimensão do que é esse lugar. Eu fiquei tentando para lá e para cá tirar uma foto que possa exprimir o que é, só que é complicado, viu? Essa escada helicoidal, uma obra-prima que foi feita graças ao arquiteto e engenheiro Milton Ramos, que foi o chefe de canteiro, junto com o Bernardo Cardoso, Joaquim Cardoso, desculpa, que foi o engenheiro parceiro do Niemeyer. Niemeyer fazia aquelas linhas malucas e o pobre coitado tinha que calcular na prancheta para transformar aquilo em realidade. Então, essa é uma escada icônica. Eu tirei aqui uma foto por baixo dela. Ela tem uma viga única, curva, com dois pontos de apoio, como se ela flutuasse no ar. Olha como ela é de baixo, coisa mais linda. Ela aqui novamente. Então, essa é a famosa escada helicoidal, que quem visita lá pode subir nela, pode andar. Ela também não tem corrimão, obviamente, senão ficaria feio. Essa é uma obra, a única que a gente pode tocar, da Mari Vieira, que a gente faz o que quiser com essas placas de metal aqui, ó. Você pode pegar e mexer elas e fazer a forma que quiser. Se chama ponto de encontro. Aqui uma outra visão desse salão, né? Lá no fundo a gente tem uma obra do Atos Bulcão, porque o Niemeyer achava que esse pé direito tinha ficado muito baixo, e ele pediu para o Atos Bulcão fazer uma obra que pudesse dar a impressão do que o teto é mais alto. O Atos Bulcão é um parceiro do Niemeyer. Toda vez que o Niemeyer tinha um pepino, alguma coisa para resolver, o Atos Bulcão entrava como um artista
e fazia várias coisas que o Niemeyer pedia. Aqui um detalhe, né, desse muro com trapézios do Atos Bulcão, que realmente dá a impressão do que teto é maior, ele é muito bom. Todos os materiais usados no Palácio do Itamaraty, a grande maioria são brasileiros, então esse mármore veio de Minas Gerais. Vixe, tem algum som aí que eu não entendi. Aí tem também aqui o Jardim do Buller Marx, né, que é no fim desse salão, alguns detalhes. Essas plantas, apesar da gente estar no Cerrado, ele escolheu plantas basicamente amazônicas, porque ele queria verticalidade, né? O Cerrado, elas são plantas retorcidas e pequenas. Esse jardim e o paisagismo é idêntico desde 1970. Se tem alguma plantinha que morre, ele substitui exatamente pela mesma, e assim é feito desde sempre. O Burle Marx, ele calculava tudo. Planta mais verde, menos verde, planta que parece mais tapete, planta, enfim. Então, ele, que é uma obra de arte também do Hugo França e a Pira, feito em pau-ferro, Omar Franco. Aqui uma outra visão desse salão. Então, para vocês terem uma noção, imagina um rei, uma rainha, um presidente da República, ele entra nesse palácio e ele reconhece a grandeza do nosso país. Ele reconhece a criatividade e a potência do nosso país, porque não deixa para trás nenhum Palácio de Versalhes, não deixa para trás nenhum Buckingham. Eu acho que o nosso Palácio das Relações Exteriores, que recebem os estrangeiros, é um ícone no mundo, é tombado inclusive pelo Patrimônio Mundial da Unesco, Brasília, viu? E é a primeira cidade do século XX que assim foi tombada. Aqui a gente sobe no mezanino, então vamos subir pela escada. A gente sobe a escada helicoidal e chega aqui nessa parte de cima, que é o mezanino, que também é uma sala enorme sem colunas. Aqui dá para ver a imensidão da sala. O outro lado da sala, que aí também não tem parede no fim, na verdade, do segundo andar a gente vê os jardins do Boulevard Marx, né? Para que a visão não seja interrompida, justamente. Ali no canto direito vocês veem também uma escada que parece um tapete estendido que vai nos levar para o terceiro andar, que é a sala de cerimônias, onde eles recebem as pessoas para os coquetéis. Lindíssima, a gente vai ver daqui a pouco. Essa é a escada que vai para o terceiro andar. Aqui o Jardim do Boulevard Marx visto de cima. Então vocês veem que não tem parede, viu, gente, no fim do prédio. Tem um fosso de água e é tudo aberto. Inclusive, a sala é super fresca, super bem arejada, sem sistema de climatização, essas salas. Então, ele já era ecológico na época. Então, aqui um outro ponto de vista do mezanino. Aqui é a sala dos tratados. Eu vou falar bem rapidamente dessa sala dos tratados. Todos os tratados são assinados nesta sala. E acordos comerciais, tudo do Brasil. Então, essa sala, o objetivo dela é o seguinte: para toda assinatura de um tratado, você precisa de testemunhas. E nessa sala, as testemunhas são não somente as pessoas que estão sentadas nessas cadeiras no evento, mas vocês podem ver com essa treliça do Atos Bulcão que a parede de trás ela é visível, ou seja, todo mundo que estiver lá atrás pode ver o que está acontecendo nessa sala e pode testemunhar o acordo que está sendo assinado. Bem como o outro lado também é tudo vidro, tudo aberto, de forma que o Ministério da Justiça, do outro lado da esplanada, ele seja também testemunha do que está acontecendo nessa sala, bem como qualquer pessoa que esteja passando ali na rua, qualquer brasileiro, bem como todos os estados brasileiros representados por essas bandeiras. As bandeiras de todos os estados brasileiros estão ali à esquerda. Então, a sala de tratados ela foi pensada de forma que nada se faz numa sala entre quatro paredes. Muito pelo contrário, é sempre aberto. Aí um detalhe
que a gente vê lá de cima o Palácio da Justiça, que fica em frente. Esse aqui é o Barão de Rio Branco. Foi ele, na verdade, que foi o responsável pela demarcação de grande parte das nossas fronteiras. E ele é o patrono da diplomacia. Por quê? Ele conseguiu demarcar fronteiras colossais entre países só no diálogo. Ele era muito bom, filho já de um diplomata, o Visconde de Rio Branco, e ele conseguiu aplicar essa essa diplomacia e o nosso território que antes não estava demarcado corretamente, ele conseguiu fazer todas as fronteiras do outro lado do oceano, praticamente. Ou seja, o Brasil é um país imenso e nossa diplomacia é reconhecida mundialmente como uma das melhores diplomacias do mundo. O Brasil é um país pacífico, o Brasil é um país que, em todos os acordos e todos os movimentos que ele faz, ele consegue, pelo diálogo, nós definimos nossas fronteiras graças a esse senhor só no diálogo, só na lábia, sem levantar uma espada, sem dar um tiro sequer. Então, existem países, inclusive, que recorrem ao Brasil para fazer as honras diplomáticas, porque nós realmente somos muito bons nisso. Nós somos um país pacífico, mas não é à toa. Nós somos um país pacífico porque nossa diplomacia é de altíssimo nível. E o dia do diplomata é o dia do aniversário dele, e foi o dia que foi inaugurado o Palácio do Itamaraty. Aqui é uma obra do Alfredo Volpi, que o Alfredo Volpi veio pessoalmente aqui porque é uma têmpera sobre gesso. Eu vou ser bem rápido aqui. O Dom Bosco, ele representa aí o Dom Bosco com essa cabeça que não é o Alexandre de Moraes. Ele fez uma homenagem a Niemeyer, então ele botou no Padre Dom Bosco a cabeça do Niemeyer, alguns símbolos de Brasília, e eu vou falar rapidamente o que foi, o que é o Dom Bosco. Dom Bosco é um padre italiano que viveu muitas décadas antes de Brasília existir, na Itália, sequer sabia o que era Brasil, assim, né? Não tinha nenhuma relação. Só que um belo dia ele teve um sonho, e nesse sonho um anjo falou para ele coordenadas geográficas que ele não esqueceu. E o anjo falou que nessas coordenadas geográficas iria existir uma terra inovadora, bela e próspera. E assim ele anotou esse sonho e acontece que Brasília foi construída nessas coordenadas. Então, é uma coincidência, uma coisa mística, uma coisa, enfim. É por isso que o Dom Bosco ele é muito presente em Brasília, porque ele sonhou com Brasília, vamos dizer assim, décadas antes dela existir. Então, nós temos Catedral Dom Bosco, Ermida Dom Bosco, Ponto de Encontro Dom Bosco. Então, tem Dom Bosco para tudo quanto é canto, porque ele teve esse sonho e ficou muito conhecida essa história. Para quem não sabia, eis a história. Vamos pegar aqui essa escada e vamos subir então para o terceiro andar do palácio. Aqui essa escada é lindíssima, terceiro andar. Bom, aqui a gente chega no andar onde as pessoas tomam os coquetéis, né? Os cerimoniais são feitos e não é um museu, viu, gente? Realmente a decoração é incrível e esses tapetes são tapetes persas. Esse tapete, inclusive, ele tem 70 metros quadrados, para vocês terem uma ideia da dimensão dessa sala, porque a foto não consegue traduzir. Mas você vê que um tapete de 70 metros quadrados, maior que muitos apartamentos, ele tá tipo no meio da sala, só isso. Aqui, essa é a sala Dom Pedro I, viu? Aqui é um quadro que nós vimos em muitos livros de história, que é o Grito do Ipiranga. Aqui está o original. Quem quiser ver o original, pode ir lá. Tem dois originais. Tem um mega grande que está no Museu do Ipiranga em São Paulo, e tem esse aqui, menor, que também é original. As duas são originais, viu? Esse foi um estudo
só que com todos os detalhes. E depois ele fez uma maior para o Museu do Ipiranga. Então tá aqui, belíssima. Eu poderia contar detalhes desse quadro, mas eu me alongaria, então vou me abster. Aqui novamente a sala. Aqui o Vladimir Murtinho foi um embaixador que fez a curadoria nos anos de 1960 até 1970 desse palácio. E foi ele, com a mulher dele, com toda uma comitiva, que ele organizou, que foram escolhendo as obras de arte e que foi também dizendo para os arquitetos o que seria útil para que esses espaços fossem funcionais. Isso aqui é uma ideia que ele tive. Ele não queria um lustre clássico, com cristais, aquelas coisas. Então, um artista fez essa revoada de pássaros. É um lustre que pesa 1,5 toneladas em bronze com cristais de cristalina em volta. Não sei se as pessoas sabem, mas Brasília energeticamente é super poderosa porque ela está numa região de cristais. É como se uma cidade tivesse sido construída em cima de fontes de cristais. Cristalina é uma das maiores fontes de cristais do mundo, tá a 1 hora de Brasília, 1 hora e meia. Esse aqui, detalhe do tapete persa, que veio do Irã mesmo. Aqui foi hoje, eu tirei uma foto de uma recepção que estava tendo lá, nem sei quem são, mas um monte de diplomata aí. Aqui é a coroação de Dom Pedro I, numa capela lá no Rio de Janeiro, que ainda existe. Ah, tem tantos detalhes sobre esse quadro, mas, bom, vou ter que passar, porque senão vai ficar longo. Aqui também é um outro quadro do Tirode. Isso aqui é Debré, viu? Jean-Baptiste Debré, um francês. Aqui, essa aqui é o Pedro Américo. Pedro Américo, pelo menos o nome do pintor. E esse aqui do Tirode é um inglês, Stuart, um diplomata que estava reconhecendo a independência do Brasil. Como a Inglaterra era grande e poderosa na época, o fato dela reconhecer ou não a independência do país ditava se realmente aquele país iria ser independente. E está aqui ele apresentando a carta para Dom Pedro I e a Maria Leopoldina, mãe dele, sobre tipo, o interesse dele era negociar direto com o Brasil, não queria passar por Portugal. Aí ele reconheceu. Aqui a outra sala, contígua àquela sala, ainda nesse pavimento, é realmente aqui que acontecem as recepções. A sala Dom Pedro I é tipo uma antessalazinha, e depois as pessoas passam para esta sala, a sala Cândido Portinari. Tem vários artistas incríveis espalhados pelo palácio, lindíssimo. Esse é o Manabu Mabe, um nipo brasileiro. Os artistas do Palácio Itamaraty são ou brasileiros natos, ou brasileiros naturalizados, ou artistas com uma forte ligação com o Brasil. Aqui, duas máscaras indígenas enormes e dois portinares também lindíssimos, né? O Portinari é um pintor brasileiro e foi um dos primeiros pintores a pintar os brasileiros com a cor mesmo que nós temos, com cenas de trabalho, com o cotidiano, colocar trabalhadores em primeiro plano. Então, ele foi um artista, além de ter alcançado a fama, apesar de ter sido um trabalhador rural na infância, ele alcançou fama na vida. Tanto é que em 1940 ele já estava fazendo o painel da ONU, né? Então, não, nada, Portinari é o Portinari. E apesar de toda essa elegância, ele não largou mão de reproduzir os nossos trabalhadores, as nossas cenas brasileiras, com nossa pele marrom, negra. Então, ele é um símbolo para a gente, o Portinari. Aqui uma outra vista da Sala Cândido Portinari. Essa aqui é uma obra da Marianne Perretti, que foi uma grande companheira do Niemeyer quando ele estava construindo Brasília, e ela fez os vitrais da catedral. Aqui uma vista, né, quando a gente está lá no terceiro andar, a gente vê o fim dos arcos
e a gente tem uma vista muito bonita de Brasília, do exterior, né? Aqui é uma sala, duas épocas. Essa sala, por exemplo, pode ser utilizada para conversar com a rainha da Inglaterra, um príncipe, enfim, alguma pessoa assim muito prestigiosa. Essa sala já foi usada para isso. Aqui nós temos a conversadeira, que é uma peça do século XIX. Geralmente as conversadeiras são só dois lugares, que as pessoas sentam assim, né, contíguas, e ficam conversando ali. E... Mas enfim, não sei se é o advento do trisal, né, se eles já estavam à frente da época, mas essa é com três. Mas no Palácio de Itamaraty, isso tem um símbolo também, que pode ser a conversa entre duas pessoas e um terceiro como mediador. Tem uma curiosidade que esse centro, na época do século XVIII e XIX, os namorados, assim, ficavam nessa conversadeira, conversando, e a gente colocava uma vela ali no meio, e eles podiam conversar até a vela acabar. Por isso que existe também uma coisa do terceira pessoa ficar segurando a vela. Era o tempo que eles tinham para namorar. Aqui é uma obra da Maria Martins, lindíssima, A Mulher e Sua Sombra. Bom, vou passar aqui por outras obras, esse mais outro Manabumab. E tem várias obras, gente. Eu decidi não ficar tirando fotos de obra porque eu queria me focalizar na arquitetura e em 40, 45 minutos de exposição. Aqui uma outra vista. E aqui o Salão Nobre, ou seja, é o vindo daquelas salas que já são enormes, tem esse espaço astronômico que vai até o fim do palácio, com esse jardim suspenso do Burle Marx, com o teto aberto, um sistema de drenagem de água que pode chover aí e a água não invade, ela vai ali pelo subsolo daquele jardim, muito bem feito. E são aí que acontecem os grandes cerimoniais, como a posse do presidente Lula e outros presidentes, desculpa, qualquer presidente. Por exemplo, a posse do presidente são 3.000 pessoas. Então, é um palácio que foi realmente construído e adaptado para esse tipo de recepção. Olha aqui outra visão, né, do Salão Nobre, lá em cima. Às vezes vem um piano, violino, violoncelo que toca ali para as pessoas. Aquelas portas lá no fundo são portas pivotantes. Então elas abrem de forma que todos aqueles espaços que a gente viu lá, eles se fundem nesse aqui para esse tipo de recepção de milhares de pessoas. Então realmente ela acolhe aí 3.000 pessoas na posse do presidente, que é geralmente o mais volumoso. Mais uma vez, Jardim do Burle Marx. Nós temos coisas assim, tipo Lazar Segal ali, as Três Irmãs. Aqui, ó, Lazar Segal. Tem aqui ai meu Deus, Sesquiate, que também fez Os Anjos da Catedral, Brecheret. Então, assim, eles realmente meteram o pacote nas obras de arte. As obras de arte que tem no Palácio de Itamaraty é coisa de milhões e milhões, viu? Olha a vista que a gente tem lá de cima. Também, assim, é de muito bom gosto. Nós temos aqui esse banco do Sérgio Rodrigues, que é um designer brasileiro também mundialmente conhecido pelo modernismo no mobiliário. Os mobiliários dos gabinetes são todos assinados por Sérgio Rodrigues, ou então Bernardo Figueiredo, que também é outro designer. Aqui um detalhe do banco, né? Aqui, novamente, uma vista que a gente tem do Salão Nobre, outra vista que da parte da frente. Aqui é a sala de banquetes, a sala principal de banquetes, que pode acolher 200, 300 pessoas. Uma outra visão da sala de banquetes.
O Buller Marx, ele também era artista plástico, então ele fez uma enorme tapeçaria para essa sala de banquetes, muito bonita lá no fundo, que representa o Cerrado de Brasília. Essa é uma cadeira de, de origem suíça. Existem, acredito, 500 cadeiras dessa em Jacarandá, feitas uma a uma à mão. Aqui, um spoilerzinho, não dá para visitar, mas é a cozinha. Eu tirei umas fotos aqui da cozinha que só eu posso entrar. A cozinha que fica atrás ali daquele salão. Aqui foi hoje. Hoje estava tendo aquela recepçãozinha, aí eu entrei lá na cozinha de Picão e tirei umas fotos ali do que tava. Olha, um camarãozinho aí com não sei o quê. No Itamaraty só serve comida brasileira. É uma. Sim, comidas chiques, né? Tipo filé mignon com molho de jabuticaba, essas coisas assim. E aqui, sim, curiosidades. Isso aqui é um elevador para subir só o ministro, que vem direto lá do gabinete dele, para outras salas de banquetes menores, né, que são salas mais intimistas. Tem aqueles eventos com 200, 300 pessoas, mas tem também banquetes com 15, banquetes com 10, com 30 pessoas, e nós temos salas específicas para isso, que não estão abertas para visita. Aqui é uma antessala da Sala Bahia, por exemplo, que é uma sala de banquete de 15 pessoas, também muito bem decorada, com obras de arte de altíssimo nível. Aqui é um recorte da sala Rio de Janeiro, também ocorrem banquetes aqui. E aqui o Niemeyer ele tem uns túneis de conexão. Antes de eu ir para os anexos, ele tem esses túneis que conectam prédios aos anexos. Então, eu queria só mostrar rapidamente como são esses túneis. São assim, ó. É tipo Star Wars mesmo. E nós temos o primeiro anexo do Itamaraty, porque o Itamaraty ele é a representatividade. Então, ele é essa beleza toda que representa o Brasil. Nós recebemos os estrangeiros no Itamaraty. Mas tem esse prédio que negocia. A diplomacia é feita de representação, negociação e informação. E o Niemeyer dividiu em três prédios diferentes. Então, esse é o da negociação. Os escritórios e secretarias, então, com exceção do gabinete do ministro e da secretária-geral, que é no prédio principal, os outros gabinetes dos diplomatas, etc., estão nesse prédio no fundo, que é o anexo 1. Aqui a gente vê os túneis que ligam então o palácio ao anexo 1. Esses túneis são dois. Aqui a parte de dentro do túnel, tirei essa foto hoje. Aqui um dos corredores de alguns gabinetes, cada portinha dessa é um mundo, viu, gente? E o anexo 2, que é chamado bolo de noiva, que tem os arquivos, que é responsável pela informação. Esse é o bolo de noiva, porque ele parece um bolo de noiva, né? Aqui um detalhe do bolo de noiva. Essa aqui é a parte de dentro, porque ele é assim compartimentado, mas é aberto, né? Enfim. Outra foto. Aqui a parte de baixo dessa entrada do lado do bolo de noiva. Então, em cima aí tem o túnel. E esse é o túnel que liga o anexo 1 ao anexo 2, que é o bolo de noiva, né? E tudo aqui é uma parte que já ninguém visita. Então, eu estou mostrando para vocês porque, assim, são dependências do palácio que são tão incríveis, são tão bonitas, e mesmo os lugares mais normais, cotidianos do palácio, eles são obras de arte. Então, esse túnel, ele, sabe, olha como ele é agenciado, né? No fundo ali nós temos azulejos de quem nada mais, nada menos que Atos Bulcão, tipo assim, entendeu? É muito bem feito. Eu sou apaixonado por Niemeyer. Aí, ó, essa aqui é a bichonete. Agora vocês tentem traduzir essa piada, não quero nem saber. Bichonete, entendeu?
É a lanchonete do Itamaraty, porque dizem que tem muito diplomata gay, que grande parte dos diplomatas e dos embaixadores, secretários, tem muito gay nesse meio, né? E aí todo mundo conhece essa lanchonete pelo nome de Bichonete. Aí aqui alguns detalhes do, sei lá, você sai do elevador e tem uma obra de arte dessa, assim, tipo do nada. Lá no fundo, em vez de uma parede, é uma parede do Atos Bulcão. É assim nas dependências cotidianas do palácio, né? Aqui a gente nem tá mais no palácio, a gente está no anexo. E assim, olha aí, do nada, uma super obra de arte de alguém super conceituado. Então é um ambiente, aqui um detalhe interno do bolo de noiva. Eu tirei uma foto aqui de um dos arquivos, né, que nós temos. Algumas curiosidades para finalizar, viu, gente? Para finalizar. Aqui é a tal da entrada, lembra que eu falei da secretária-geral, embaixadora? Ela entra e sai por aqui e o carro dela sobe direto lá dentro e se estaciona em frente ao gabinete dela. Vou até mostrar aqui, porque hoje, por coincidência, o carro dela estava lá e eu tirei uma foto. Então você vê como ela é suspensa. Como sempre, a questão do espelho d'água para poder delimitar e dar segurança aos espaços. Então, essa é a saída exclusiva do carro dela. Aqui eu tirei uma foto da entrada, né? O carro entra e sobe ali. À esquerda, a gente chega direto no mezanino, aquele mezanino que eu mostrei, e à direita são os escritórios dela, né? Aqui é a entrada aberta. Aqui o carro dela, que estava lá esperando ela. E aqui vocês vão ver, aqui eu tô no mezanino, né? Tirando a foto do lado de lá, são as salas de reunião, o gabinete. Tirei aqui uma foto desse corredor, o carro está estacionado ali, aí dá para esse corredor aqui, e que tem diversas salas de reunião e gabinetes. Que a gente não pode ir lá, mas os móveis são assinados também por Sérgio Rodrigues, Bernardo Figueiredo. Isso aqui eu tirei a foto só de uma das secretarias lá. O gabinete mesmo dela estava fechado. Bom, isso aqui é uma curiosidade, tipo, o banheiro. Olha o banheiro, a porta do banheiro do Niemeyer, gente. Pelo amor de Deus. É muita elegância numa pessoa só. Olha isso. Tipo assim, é de uma leveza, esse negócio é mármore. E, e tá ali, essa é a entrada de um banheiro. Olha isso. E não dá para ver lá fora, aqui dentro, e não tem porta, é uma entrada magnífica. Agora, para finalizar, gente, aqui é o auditório Vladimir Murtinho. Esse auditório tem a ver com a gente, porque é onde acontecem as traduções simultâneas. Olha aqui. Embaixo da escada helicoidal, a gente entra aqui no auditório. Também não está aberto para visitação, então essas fotos são exclusivas. A gente entra lá no auditório. Gente, é um escândalo de beleza. Aí entra aqui no auditório. Também incrível, tudo no subsolo, com obras faraônicas magníficas de artistas todos carésimos e famosérrimos. Olha esse painel, tipo a antessala de entrada de um auditório do Niemeyer. É uma coisa espacial. Como eu falei, parece Star Wars, é inacreditável. Aqui eles fizeram uma homenagem recente ao Sebastião Salgado, depois que ele morreu. É uma exposição permanente com essas obras, acredito que foram doadas pela filha dele. E o auditório, Vladimir Murtinho, com uma acústica inacreditável, muito boa. E aqui eu vou mostrar os detalhes de como eles fizeram um sistema de tradução simultânea nos anos 70, poltrona por poltrona. As pessoas conectavam os fones de ouvido, escolhiam o canal, né, de qual língua se estava sendo traduzida e o volume ali, ó. Ainda tinha, no fundão, tinha cinzeiros, então, lógico, hoje em dia não usa mais, mas eles deixaram.
E essas são as cabines de tradução simultânea. Muito legais, parece. Teve uma lenda que dizia que era não sei o que de helicóptero, mas não é, gente. É realmente um vidro côncavo e tem várias cabines de tradução simultânea que, infelizmente, não são mais utilizadas. Dá para acreditar? É uma pena, viu? Porque eles pensaram em tudo. E aí pega e não utiliza. Agora, quando tem um evento, eles montam aquelas cabines horrorosas no auditório e colocam os tradutores simultâneos dentro delas e não usam as cabines que o Niemeyer criou. Bom, vai saber, né? Tá aqui, deve ser porque é difícil puxar os cabos, toda a ligação. E aqui um detalhe, né, que nos interessa de quando era usado, quando funcionava, a tradução simultânea e os canais, o volume, e cada um tinha a sua poltrona e colocava o fonezinho e ouvia a tradução simultânea. Aqui um detalhe do detalhe, né, da tradução simultânea. E é isso. Aqui finalizo essa amostragem do Palácio do Itamaraty.